para partilhar com vocês. Muito obrigada por esta partilha. Coincidentemente, houve aqui um desabafo de uma pessoa que nos enviou e que inclusive eu vou transmitir, que vem um pouco de encontro àquilo que vocês têm na vossa apresentação, não é? Isto é um desabafo, sinto-me desapontado, desapontada e frustrada, pois as pessoas que mais beneficiam de palestras como estas provavelmente não serão os que estão aqui. Portanto, essa questão de muitas das vezes a própria vítima, não é? Não se dirigir aos locais para ser devidamente acompanhada por uma questão ou de vergonha ou de culpa, e vai um pouco ao encontro do que falámos aqui. E realmente existe um trabalho muito grande a ser feito, desde encarar a violência como um problema de saúde pública, como referiram, e que as mudanças têm de ser tanto culturais como educacionais. E o facto de trazerem casos clínicos foi muito importante. E especialmente para esta transposição para a parte profissional e que a intervenção clínica realmente deve ser interdisciplinar e a questão de empatia novamente, porque algumas das queixas que ouvimos nas redes sociais ou até mesmo nos mídias é que muitas das vezes as pessoas que conseguem enfrentar a dita culpa ou dita vergonha sendo vítimas, quando chegam perante um profissional de saúde não sentem empatia que consideram que seria necessário para poder expor o seu caso. Portanto, acho que conseguiram abordar estes vários pontos e eu tenho várias questões e para não monopolizar, eu se calhar vou fazendo uma pergunta por cada painel para não fazer tudo só um e depois o outro. Pode ser? Muito bem. Então, para o primeiro painel, aqui para o não é normal, a grande maioria das pessoas estão em negação de como, por exemplo, que os piropos não são algo inocente, recusam levar o assunto seriamente. Como explicar como é que um pequeno passo pode vir a fazer a diferença neste sistema? Portanto, é aqui um pouco a questão da negação, não é? Relativamente ao piropo. O piropo é encarado como algo inocente e que às vezes traz a vergonha à vítima, não é? Sim, não é uma coisa muito fácil. Acho que não é uma coisa muito fácil. Eu faço por... Não conseguimos ouvir muito bem. Pois é que eu esqueci os meus fones. Se eu falar um bocado mais alto, ouvem? Não. Melhor? Não. Então fala tu, Madalena. Não. Ouvir ou não? Se eu falar mais alto. Sim, tens de gritar. Os meus fones foram ao ar, não sei o que é que se passou com eles. Bom, eu acho que é complicado. Estão a ouvir? Não. Estamos. Eu estou. Acho que é bastante complicado. Eu falo por experiência própria no sentido de tentar explicar a amigos meus homens, não que eles que ainda tenham amigos que façam isso na rua, felizmente, mas mesmo assim não percebem se eu explicar que outras pessoas que ainda o fazem não conseguem muito bem explicar, entender a gravidade disso. Até o Francisco também falou muito bem sobre isso. E entender como é a base da violência, enquanto formos cúmplices disso, porque isto ataca muito o que depois se defende muito agora, o politicamente correto, e ataca muito a fragilidade masculina na qual nós crescemos e que as pessoas se sentem pessoalmente atacadas, os homens sentem-se pessoalmente atacados por dizermos uma coisa genérica, bem que eles não façam, eles sentem que quem está a tentar explicar que os piropos são uma forma de agressão, eles sentem-se, ou nós, ou os homens, sentem como uma tentativa de castração da sua masculinidade e da liberdade de expressão. Agora fala-se muito nisto, há pessoas que acham que liberdade de expressão é a liberdade de invasão do espaço do outro. Portanto, não tenho uma explicação ou uma resolução eficaz para isto, mas também é parte da nossa empatia e de paciência e de explicar aos nossos amigos e tentar fazê-los entender que um piropo nem sequer é um elogio, são coisas diferentes, porque depois é muita defesa, mas agora não se pode elogiar. Sim, pode e deve, mas é completamente diferente do contexto onde estás. Se tu estás num contexto de trabalho e fores patrão de uma mulher, se for do chefe, não faz sentido nenhum estar a elogiar o vestido ou o decote. Há uma data de coisas que analisando o contexto, é facílimo separar um elogio
de um piropo. Pronto, mas não me alongando, é um bocado difícil, mas que requer também empatia da nossa parte, tentar explicar às pessoas que ainda não perceberam. Sim, quer dizer, só acrescentando do ponto de vista de uma mulher, não é? E tenho a certeza que muitas de vocês partilham dessa opinião. Claro que parte do diálogo, não é? Mas muitas vezes, e agora o Diogo estava a falar, e depois da tua pergunta lembrei-me, ainda há dias, por exemplo, ia vestir-me para treinar, para sair para correr, e tive que pensar 2 vezes que roupa é que vestia, porque sabia que ia passar numa zona onde costumam estar uns homens e que ia ouvir qualquer coisa. E isso não só me incomoda, como me faz sentir medo, não é? E muitas vezes, sim, é necessário o diálogo e falar e explicar às pessoas, mas compreendo que não há uma definição, não há uma explicação óbvia para isto, porque lá está tão enraizado, não é? Está tão enraizado que eu posso passar na rua de calções porque vou correr e há um grupo de homens que se acha no direito de comentar e de me fazer sentir insegura. Por isso, é o que o Diogo diz, não, é no dia a dia, é quanto mais pessoas puderem, é plantar sementinhas, não é? Acho que é por aí. Muito obrigada. Vou passar aqui então para o Francisco. A pergunta tem muito a ver com este estudo, não é? Perguntam se a Federação Académica vai dar algum tipo de seguimento ao estudo ou para avaliar se algumas das medidas que sugerem já foram tomadas ou se criou algum impacto ou se para já o vosso passo passa mais pela questão da sensibilização. Portanto, quais são as consequências do estudo e o que pretendem fazer? Não, há 2 sensibilizações diferentes. Há a sensibilização para a comunidade estudantil, e essa foi feita, e já houve várias campanhas diferentes, e vamos participar noutras campanhas. Há outra que parte do nosso papel de representação externa dos estudantes. Ainda hoje, em reunião com o magnífico reitor da Universidade de Lisboa, falei sobre esta questão, em particular junto às residências. Há aqui uma questão que tem que ver com as forças de segurança. À época, antes de todo este confinamento, que retirou os estudantes dos camping, portanto, não nos permite ter a percepção de como é que as coisas estão a evoluir, porque também não ouvimos relatos, porque também essa não é a preocupação principal. Houve um aumento da circulação de polícia nos campi, e creio que surtiu efeito. Houve identificação em conjunto com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e com técnicos da Câmara Municipal de Lisboa e com o magnífico reitor das zonas que era preciso eliminar, e houve eliminações que foram substituídas. Claro que o objetivo da Federação Académica de Lisboa não é abordar um problema uma vez e esquecê-lo, mas de facto, quando nós vemos que um dos principais focos de insegurança são as movimentações pendulares que desapareceram com o confinamento ou que foram muito reduzidas, a questão passamos a ter alguma dificuldade em medir a questão, mas não abandonaremos em todas as circunstâncias que tivermos com a Câmara Municipal de Lisboa. A próxima vez que tivermos com a Câmara Municipal de Lisboa vamos abordar esta questão outra vez, mas creio que as entidades são sensíveis. Há aqui uma questão que é, por exemplo, no polo da ajuda, acontece que aquela é uma zona da cidade que ainda é pouco habitada, o que significa que as ruas são muito desertas e etc. E, portanto, quanto menos frequência de pessoas há num sítio, mais insegura ela se torna, e essa é uma questão difícil de contornar. Mas o objetivo também é incentivar o povoamento daquelas áreas. Obrigada, Francisco. E acabaste por levantar um bocadinho o véu da próxima questão, que era o envolvimento das forças policiais, das forças de segurança. O que é que se a FAL estava em contacto ou não? Portanto, neste momento estão a fazer um contacto com a Câmara e com a Reitoria nesse sentido. É isto, Francisco? Sim, nós fizemos o contacto, tanto esta direção
Eu não consigo falar pelas direções anteriores, Sim. tenho a certeza que foram feitos todos os esforços, porque na altura a minha antecessora, a Sofia Scária, pronto, priorizou esta questão e dedicou-se muito a esta questão e com alguns resultados. Mas neste momento nós não estamos em contacto com as forças de segurança, estamos em contacto com a Câmara, que tivemos e vamos estando em contacto com a Câmara, que está em contacto com as forças de segurança. Mas lá está, até regressarmos ao modelo presencial, sendo que este regresso não vai acontecer nem em pleno, nem é por haver modelo misto, é porque grande parte das faculdades nem está a adotar a obrigatoriedade de uma componente presencial. Até a época dizemos, este problema é um problema que pronto, não se aplica porque não há, as deslocações não acontecem, os estudantes estão em casa ou estão nas suas zonas, os estudantes deslocados não vêm para Lisboa e, portanto, nós não estamos a sentir este problema. Mais para a frente, a Federação Académica de Lisboa tem a obrigação de voltar a medir este problema e voltar e averiguar se houve ou não houve progressos. O que eu posso dizer é que, por exemplo, do ponto de vista psicológico, temos insistido muito nesta matéria, tanto junto do Ministério, como junto da Câmara Municipal de Lisboa, como junto das reitorias, das diferentes reitorias. E, por exemplo, a reitoria da Universidade de Lisboa fez um reforço da equipa, embora eu refiro aqui a questão psicológica porque há um impacto psicológico, como foi referido, mas neste momento há uma dimensão psicológica muito grande relacionada com a Covid-19 e, portanto, é natural que os serviços estejam prejudicados, não é? Muito obrigada, Francisco. Aqui vou só partilhar antes de colocar a questão, relativamente à apresentação que fizeram aqui em último, não é? A parte mais profissional, a transposição para a vida profissional. Esta apresentação foi mesmo boa, se calhar devia fazer parte do currículo de psiquiatria da faculdade. Fica aqui a sugestão futura. Em termos de questões, a primeira questão que nos surgiu foi: que estratégias existem para o médico poder compreender se o doente, ou perceber se o doente é vítima de violência doméstica ou no namoro, quando este não indica claramente? Que estratégias é que existem ou que podem ser aplicadas neste tipo de situações? Ou seja, as estratégias é sempre, nós temos acesso àquilo que vemos e aquilo que o doente nos diz, ou que a vítima nos diz, desculpa, isto é defeito de Fabrinho, ou seja, a linguagem não verbal, mais uma vez, não é? Muitas vezes, ou seja, numa primeira instância separar, muitas vezes a vítima vem com alguém, separar a vítima, às vezes pode ser essa pessoa que está a inibir a vítima de se expressar, às vezes acontece, mesmo não seja o companheiro ou quem está a perpetrar a violência, pode ser, outra pessoa pode ser um agente inibitório e nós não sabemos, porque não temos acesso aos mecanismos e às relações, não é? E depois, se ele não indica claramente, imagino por palavras, linguagem verbal e pequenos indícios, ou por aquilo que observamos, ou por dinâmicas de relação, ou por sintomas que surgem e que são flutuantes, mas que são recorrentes, e há qualquer coisa ali que não percebemos bem o que é que se passa, sentimos sempre que não há acesso à história toda, não é? Sentimos que eventualmente há ali, muitas vezes a vítima tende a somatizar até, às vezes há queixas somáticas que nos indicam também este stress crónico, que em conjunto com outras pistas podem fazer com que nós tentemos uma abordagem um bocadinho mais direta. Às vezes, se nós verbalizarmos e dissermos: mas passa-se alguma coisa na sua relação, sente-se abusada, sente-se violentada de alguma forma. Se nós perguntarmos diretamente, às vezes respondem, apesar de inicialmente não verbalizarem, porque às vezes há dificuldade em verbalizar, não é? Há pessoas que têm, especialmente das classes dos estratos sociais mais baixos, há dificuldade na verbalização, na elaboração cognitiva deste sofrimento. Mas é uma questão complexa, não é? Mas realmente, para além da verbalização, existem outros fatores para os quais os profissionais devem estar atentos, e já aqui deu algumas sugestões que acho que vão ser bastante úteis aos nossos estudantes.
Tenho mais uma pergunta aqui para um movimento Não é Normal. Desde muito cedo, as mulheres aprendem a ter medo na rua para a sua própria proteção. No entanto, a maioria das violações acontece no ambiente privado. Vai um pouco de encontro ao que referimos e também foi abordado ao longo de toda a conferência. Porque é que acham que existe um incentivo tão grande desta cultura do medo da rua que é altamente incapacitante para as mulheres? Acham que é um medo, infelizmente, necessário ou que acaba por ser desproporcional? Isto são várias perguntas numa só. Portanto, se calhar vou aqui dividir porque é que acham que existe um incentivo tão grande desta cultura do medo da mulher andar na rua e que é altamente incapacitante. Pronto, podemos ir por partes. Aí posso responder já, isso é o sistema patriarcal. Patriarcado, claro. É um sistema e, portanto, todos já falámos aqui um bocado. Estamos a ouvir outra vez mal, Diogo, peço desculpa. Mas agora estou com os fones, está a funcionar. Merda. Pronto, falo um bocado mais alto outra vez. Estava a dizer que já falámos todos um bocado de maneiras diferentes sobre isso, sobre o sistema patriarcal que imputa este medo para se manter uma hierarquia de opressão dos homens sobre as mulheres. E, portanto, por isso é que se continua isto inclui-se a culpabilização da vítima e depois isto reflete em tudo, na maneira como as notícias são dadas, na ênfase que é dada muito mais vezes à mulher que é violada e à vítima ou ao sobrevivente, como quisermos, em vez de se falar porque é que o homem fez isso, é o que é que a mulher estava a fazer, já na parte já referiu isso, e depois de tudo, há bocado também o Francisco falava das estruturas urbanas que é preciso, seja de policiamento, seja do ponto de vista arquitetónico e urbanização, de iluminação, etc. Uma data de coisas, mais uma vez, o mundo está feito por homens para homens. E, portanto, aqui o medo das mulheres, isso vê-se pelas estatísticas, é mais do que justificado, infelizmente, e depois é sustentado por esta crença e por esta crença que é mesmo assim, porque a vida é mesmo assim, e pela desvalorização constante das vítimas, porque as mulheres são histéricas, porque é tudo um exagero, e depois vamos ver, aí praticamente todas as mulheres do mundo já sofreram violência de género de alguma maneira. Portanto, é o sistema que está assim montado e que tem que ser desmontado rapidamente. Não quero acrescentar nada, disseste tudo muito bem. Baixinho, mas bem. Muito bem. Agora vou passar aqui a mais uma questão dos... Respondemos a tudo, o Diogo respondeu a tudo, não respondeu? Sim, eu acho que sim, a não ser que alguém, à última da hora, queira aqui fazer um complemento à questão e pode colocar pelo sim, pelo não, aqui no chat do bate-papo que nós passamos a informação, não há problema, que entretanto provavelmente poderão existir questões novas. Aqui ainda relativamente à parte da passagem para os profissionais de saúde, o que fazer nos casos onde existe dependência emocional e financeira nos parceiros? Poderá existir dependência na referenciação à psiquiatria? O que é que um médico de outra especialidade poderá fazer nesta situação? Mas aqui temos duas questões, não é? Pode fazer assim, o que fazer nos casos em que existe dependência emocional e financeira? Isto obviamente tem que ser trabalhado quando há esta dependência emocional, é importante o trabalho em psicoterapia para que haja uma consciência dessa dependência. E às vezes é mais fácil a pessoa aceitar referência a um psicólogo do que a um médico psiquiatra, tem outro peso. Até porque o psicólogo muitas vezes existe a nível dos cuidados de saúde primários, no centro de saúde, mas nós estamos no hospital, não é? E é muito mais, à partida é muito mais intimidante para a pessoa. E no ponto de vista financeiro, depois, trabalhando-se a questão da dependência emocional, também a pessoa encontra nela recursos para resolver esta dependência financeira, não é? Quais são as alternativas que existem? Existem, no caso dos estudantes, existem residências, existem casas partilhadas, eu tenho amigos, tenho pessoas que se calhar até não se importariam de partilhar a casa comigo, ou seja, isto é uma questão depois que surge secundariamente a uma autonomização mais do ponto de vista emocional, que às vezes é difícil, mas que é possível trabalhar numa relação psicoterapêutica.
Esta resistência na referenciação à psiquiatria é um facto, mas enquanto médicos de outras especialidades nós podemos intervir e vocês vão poder intervir em quase, se estiverem sensibilizados para isto, não é? Em quase tudo. Às vezes não há tanta vontade para medicar, não é? Mas nem é disso bem que nós estamos a falar. Ou seja, vocês podem sinalizar, podem sinalizar a situação, não é? O sinalizar é importantíssimo. Podem empatizar com a situação, podem usar estas técnicas todas de escuta ativa, de validação do problema, de perceber bem a história, de perceber bem qual é o suporte e, portanto, vão conseguir fazer, enquanto médicos, nós somos uma profissão muito próxima também, em muitos aspectos, das ciências humanas e, portanto, também podemos ter este papel, não é? Podemos ter este papel menos médico e mais de acompanhar a pessoa e empatizar e apoiar e promover a saúde, no fundo, não é? Muito obrigada. Tenho aqui uma última questão para o Francisco. Apesar do estudo ter sido iniciado na direção anterior, se sabes de qual foi o trigger ou acontecimento que levou à realização deste estudo? E se tem mais algum estudo planeado dentro destas temáticas? Próximo destas temáticas, o estudo, mas não dentro destas temáticas, o estudo que temos planeado é sobre discriminações, mas mais focado nas questões raciais e de xenofobia, que também, pronto, não é que também, mas que são muito importantes. É que o que fez o trigger é o que fez o trigger também para esta conferência e para tantos outros acontecimentos, que houve movimentos, um dos quais há muitos anos atrás eu subscrevi, que era o He4She, mas houve movimentos que têm ganho força e têm ganho mediatismo e que nos levam a tomarmos atitudes e a Federação Académica de Lisboa quis contribuir também para isso, com alguns dados, com alguma pesquisa, mas eu não sei se é alheio o facto de ter sido uma mulher que estava à frente da Federação Académica de Lisboa. Não sei se é alheio, não sei se é essa a causa, mas se calhar poderá ter a ver com isso. Muito obrigada, Francisco. Eu não sei se algum dos nossos, não surgiram mais questões entretanto, não sei se algum dos nossos oradores quer dar alguma palavra final, partilhar alguma coisa. Não, acho que não. Acho que podemos dar por concluir esta conferência. Foi bastante rico, os dois painéis foram fantásticos. Este último debruçou-se mais sobre a violência e as diferentes perspectivas foram muito boas, muito enriquecedoras. E acho que vão fazer aqui a diferença e promover a reflexão junto de todos aqueles que participaram. Portanto, eu só posso agradecer. No final, isto era suposto ter sido feito uma videotransmissão através do Facebook, portanto eu iria pedir a todos, se concordam, em pôr isto no YouTube, retirando os casos clínicos, portanto cortar a parte dos casos clínicos e colocaria no YouTube da Associação de Estudantes, para que aqueles, tal como foi feito aquele desabafo, para aqueles que não procuraram, que não vieram, mas que se calhar quem precisa poderá aceder a toda esta informação. Concordam? Sim, obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos pela presença e o resto um bom dia. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela parte. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Ai, está mais